Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui mais um dia, 3 de janeiro. Queria dar uma volta pelas algumas páginas principais de notícia para a gente ver o que eles estão falando, qual que é o viés deles, o que eles esperam para 2025, né? 2024 já foi um ano muito ruim, aumento de preço, aumento de impostos, fuga de capital, quer dizer, o mercado inteiro olhando para o Brasil, vendo as atuações do governo e ficando desconfiado, né, com o que pode acontecer com o dinheiro deles. Então, com isso, ele tira o dinheiro deles daqui, normalmente compram dólar e vão investir em outro país. E isso é ruim porque a gente tem muitas empresas no Brasil que precisam desse dinheiro para investir, aumentar, contratar mais mão de obra e às vezes não tem dinheiro para financiar. Então, assim, eu não sou totalmente de acordo com tudo seja investimento internacional. Para mim, era melhor se o próprio empresário brasileiro conseguisse investir mais no Brasil, mas às vezes para algumas empresas puderem dar um passo à frente, aumentar sua produção, investir em desenvolvimento de novos produtos, precisam desse capital. E quando esse capital vai embora, é que as coisas não estão muito bem, tá? Eu abri aqui a página do portal Terra. E na primeira manchete, assim, de capa, eles colocam que Lula deve voltar ao Planalto. Na segunda, sob pressão por emendas e expectativas de reforma. Quer dizer, na verdade é só isso que eles estão pensando. Quer emenda, quer dinheiro, quer reformar, mas não quer economizar, cortar custo, cortar ministério, cortar benefícios. É complicado, o nosso estado é muito inchado, tanto senadores, deputados, parte executivo, legislativo. A gente tem uma máquina muito inchada e a gente precisa manter isso com o dinheiro dos nossos impostos. Então, como que a gente vai poder vender um produto barato no mercado para o consumidor se grande parte desse dinheiro precisa ir para sustentar esse Estado? Então, quando eles não querem reduzir o custo do Estado, os investidores falam, pô, peraí, o risco de quebrar o Brasil é grande. Por quê? Desemprego aumentando, o governo só gasta, quer dizer, só aumenta o custo. Eles não conseguem ter uma previsão de quando essa balança vai equilibrar. Então a fuga aumenta, os juros aumenta e a gente só vê isso aí. Aqui na minha cidade mesmo, muito desemprego, as pessoas com medo do que vai acontecer. Aqui teve muito assim projeto para moradia. Então a prefeitura conseguiu vários terrenos, fez vários loteamentos para o pessoal comprar e poder construir sua casinha. Mas com que dinheiro que ela vai pagar? Ao invés do prefeito pegar e trazer empresas para gerar emprego, concorrência de mão de obra, salários mais altos, e com isso as pessoas, além de conseguirem pagar depois o financiamento da sua casa, se a pessoa quiser continuar morando de aluguel e o aluguel estiver caro, com um salário melhor, ele, o filho, a esposa, sabe, 2, 3 pessoas da mesma casa trabalhando, já não fica tão pesado. Mas não, por uma causa assim mais popular, traz um monte de construtora, faz um monte de terreno, loteia, vende, aí as pessoas compram terreno a 80, 90 mil, aí sobra 20, 30 mil do financiamento da Caixa para poder construir uma casa. Aí vai lá, faz uma casa com sala, cozinha, banheiro e fala, não, eu já vou mudar para lá porque aí depois quando as coisas melhorar, eu aumento, faço outro cômodo. Aí passa 10, 15 anos, não melhora, a casa não fica acabada e o sofrimento da pessoa é o mesmo. E agora ela tem um terreno financiado em 20, 30 anos. Então tem coisa que a gente tem que colocar o pé no chão, pensar, para ver se realmente é a melhor escolha para nós. E é má decisão, porque às vezes a pessoa é até boa, tem bom caráter, quer fazer uma coisa boa, mas é um burro com iniciativa.
ele não sabe como fazer, ou as pessoas ao seu redor, os secretários de infraestrutura, também é burro. Infelizmente é isso. Porque em vez de prezar pelo trabalho, pela mão de obra, pelo valor que o funcionário vai receber na cidade, com isso ele vai gastar na cidade, não. Para ter um voto, para querer agradar, às vezes ele toma um passo que não era a hora ainda. Olha essa notícia: aumentar impostos para ricos permite isentar imposto de renda de até 5 mil sem rombo, diz estudo. Quer dizer, eles querem ainda aumentar o imposto de renda dos mais ricos, quer dizer, eles querem arrecadar mais e mais. Cortar ministério, deixar de gastar dinheiro com a Lei Rouanet, que é só bilhões e bilhões e bilhões que as empresas deixam de pagar imposto para colocar dinheiro em algum artista que eles escolhem. Quer dizer, um dinheiro nosso, que poderia estar indo, por exemplo, para a segurança, que está um caos, a saúde, a educação, infraestrutura, não. Esse dinheiro vai para um artista que ainda vai cobrar ingresso, certo? Então eles querem arrecadar mais, mas não quer cortar disso aí. Benefícios de deputado, de senadores, do legislativo, do executivo, do judiciário, eles não querem cortar nada. Eles querem aumentar os mais ricos para falar que vai sobrar para o pobre. Só que a gente vê que esse dinheiro não sobra. Nunca sobrou. Então, quer dizer, é só falácia. Cadê o pacote fiscal do Haddad? Vamos ver aqui o que tinha no pacote dele. Ó, entenda o pacote fiscal de 70 bilhões anunciado por Haddad. Só para lembrar, a Lei Rouanet foi quase 30 bilhões, tá? Então, quer dizer, já era metade desse pacote. Com o objetivo de adequar a explosão de gastos públicos nos próximos anos, quer dizer, explosão, foi um gasto assim exacerbado e não para de gastar. Vai trocar avião, vai fazer tudo. E dar sobrevivência ao arcabouço fiscal em vigor desde o ano passado, o governo anunciou na noite de quarta-feira um pacote de gastos obrigatório, estimada segundo a equipe econômica em 70 bilhões em 2 anos. Quer dizer que é para cortar 30 bilhões por ano. Vai ser 30 em 2025 e 40 em 2026. A economia de recursos foi detalhada na manhã de hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pior prefeito de São Paulo, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa. Não, olha a equipe top que a gente tem. Entre os principais pontos da proposta de contenção de gastos estão a redução a médio prazo do abono salarial e um teto no reajuste do salário mínimo, para distribuir o impacto do corte aos mais ricos. Quer dizer, o que eles estão tentando? Deixar um teto no reajuste do salário mínimo, quer dizer, fazer um planejamento do aumento ser sempre aquele ali, nunca acima. Agora, cadê os cortes? A gente quer ver os cortes nos gastos, o desperdício do nosso dinheiro. Não tem. Olha lá, o pacote também prevê a limitação na concessão de benefícios fiscais enquanto as contas do governo estiverem deficitárias. Ou seja, pelo menos esses 4 anos vai ser todas deficitárias. E um teto no crescimento das emendas parlamentares. Quer dizer, as emendas parlamentares vão aumentar. Não, Brasil. Para reduzir o impacto político dos cortes de gastos obrigatórios, o governo enviará proposta para elevar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, em troca uma alíquota efetiva de 10% para quem recebe mais de 50 mil por mês. Cara, isso aí não vai resolver nada. Nada, cara. Olha, o Brasil nosso está perdido. Vamos ver uma outra notícia aqui, porque vamos ver como está o terra.com. Calendário do PIS/PASEP, veja as datas de pagamento, imposto de renda, saiba como será. Policial civil acusado de ameaçar Natuzaneri é afastado de suas funções. Esse caso a gente já viu, só que a gente não sabe o que aconteceu. Tem pessoas que falam que estavam no mercado e ele foi chamar a atenção dela que ela queria cortar fila. Outros já falam que realmente ele foi tirar satisfação, criticando ela pelo jornalismo que ela pratica. Outros já falam que ele ameaçou. Então, melhor a gente esperar.
Mas eu falo para vocês, sejam inteligentes. Se você não gosta de uma pessoa, o que vai adiantar você chegar e ameaçar a pessoa? Você está agindo como um animal. Se você não gosta de um jornal que nem aqui, eu estou pegando o Terra para a gente ler. Pelo jeito aqui das notícias, eu não concordo com 90% do editorial, de como é tendenciosa as matérias, os jornalistas. Você vai ver o que eles gostam, o que eles curtem, compartilham nas redes sociais dele. Você vê para que viés eles vão. Eu posso até não gostar deles, mas nem por isso eu vou ficar atacando, xingando, ameaçando. Se eu encontrar na rua eu vou querer tirar satisfação. Cara, isso é besteira. Se a gente está falando que a gente perdeu muita liberdade no Brasil, que a gente vive uma ditadura, por que você vai agir de um jeito confrontando a ditadura? Não, calma, pensa antes de falar, respira. Quando você vê alguém falando uma frase, não chega já xingando, ameaçando. A gente não pode agir assim, a gente tem que ser racional. Com o tempo, a gente vai conseguindo melhorar as coisas. Mas é difícil, você tem que engolir sapo, respirar, beleza? E esse caso dela aqui, provavelmente ele também já foi afastado para poder ter toda a investigação. Se ele realmente ameaçou ela, isso daí é um crime de injúria. É crime. Tanto uma pessoa normal ou um militar, um funcionário público não pode cometer um crime. Agora, se ele de repente ofendeu ela, aí ela pode fazer um processo civil normal contra ele. Mas eu já falo, não precisa disso, cara. Ignora, você não dá ibope, acabou. Vamos ver, empresário que atropelou e matou o brasileiro que reagiu quando o airbag explodiu. Isso aqui eu vi, parece que tinha um casal de idosos na Argentina, primeira vez que eles foram viajar lá. E a empresária, que eles falam que é atriz, o airbag dela explodiu, ela perdeu o controle, entrou na calçada e atropelou. O senhor morreu e a senhora de 60 anos estava internada. Vamos descer mais um pouquinho. Autoridades interrompem mandado de prisão contra o presidente da Coreia do Sul. Agora há pouco o policial estava lá querendo prender o presidente da Coreia do Sul. Aí ele estava conversando, chamou os advogados dele. Aí nisso apareceu muito mais policiais. Só que aí foi interrompido agora. Agora eu não sei se foi o juiz que mandou parar. Por causa aquela lei marcial que ele quis impor lá e aconteceu tudo isso aí. Queda de avião de pequeno porte, cara, o que tá caindo de avião hoje em dia, eu não sei o que espera para esse ano não. Tanto pelas movimentações solares, aí a radiação, tanto que tem também, eu não sei se tanto satélite, se tanto lançamento no espaço, se isso pode interferir na nossa atmosfera, se isso aí pode gerar algum pulso eletromagnético. É bom a gente ficar de olho aí, porque muita coisa está acontecendo. A gente vai descendo. FBI diz que responsável pelo ataque em Nova Orleans agiu sozinho. É o cara que atropelou um monte de gente, saiu do carro atirando ainda. E isso vai aumentar, cara. Esses anos aí que o Trump assumir, o outro mesmo que explodiu o carro lá em frente à Trump Tower, quer dizer, ele alugou um Cybertruck, tentou explodir, só que se matou. O pessoal achou 2 armas lá dentro do carro, mas a intenção dele era explodir e matar mais gente. Só que o Cybertruck ele é muito reforçado. Nessa parte até serviu como propaganda mesmo, porque se fosse um outro carro mais fraquinho, a explosão, fogo, os estilhaços tinha pegado muito mais gente. A Terra, CT, Roberto Carlos, Lucas e Angélica, daqui é só entretenimento para quem gosta de artistas. Esporte. Aqui agora Terra agora. Lula enviará embaixadora à posse de Maduro após não reconhecer resultado da eleição. Então, cara, por que o Lula não quer reconhecer? Não é um amigo dele, Maduro? Por quê? Será que ele está tão ligado assim
ao Biden? Será que a ajuda que ele recebeu para sair da prisão, não necessariamente dos Estados Unidos, cara, mas eu acho que é assim, vamos dizer que sejam os globalistas, certo? Que eles têm partes assim, em todos os países. E o Biden faz parte dessa agenda. Será que é por causa disso, cara? Porque o Lula ia pra Rússia, não foi. Ia pra China, não foi. Ia pro BRICS, não foi. Aí apoiava tanto Maduro e agora não reconhece a eleição dele, o resultado. E eu não tô nem falando que foi certo ou não, mas é o amigão dele. Ele não reconhece o resultado, não vai lá na posse. Cara, quem tá controlando o Lula, olha, na minha cabeça, quando o Alckmin fez o acordo com o Lula, pra mim eles já tinham um acordo assim. O Lula ia até um tanto, depois daquele tanto ele ia sair, o Alckmin assumia. Porque aí o Alckmin assumia pro final, para ele também poder montar uma pré-campanha para ele ser reeleito. Que aí ele falaria, não, agora eu sou presidente. E eu ainda tenho isso na cabeça. Eu ainda acho isso aí, que por algum momento aí, nesse ano, o Lula vai ter que sair, se afastar, não vai poder mais ser presidente. E o Alckmin assume. E o Alckmin também tá junto com esse pessoal aí. Tá? Então não tem como o pessoal do PT falar que o Lula não tá 100% ligado com o Biden, com o Macron. Bom, a gente vê ele dançando com o Macron, abraçando, sabe, tirando fotinho lá na Amazonas, então é complicado. 3 prefeitos eleitos em 2024. Prefeito da cidade no interior do Ceará é preso horas antes de tomar posse. Cara, engraçado. Esse prefeito aqui era ligado a uma facção criminosa e ele era de esquerda, votou no Lula. Agora, por que não está assim, prefeito petista, lulista? E esse é o que eu falo para vocês do viés dos jornais. Porque quando eles querem estigmatizar alguém, depreciar, aí eles já adjetivam a pessoa na própria frase da matéria. Aí aqui, quando eles querem passar um pano, eles escondem tudo. Mas vamos lá. Avião de pequeno porte, polícia, Gustavo Lima. Ah, esse daqui é muito engraçado, né? Gustavo Lima diz que vai se candidatar à presidência da República. Cara, ele só tá brincando. Não tem cabimento. E o que eu falo que não tem cabimento, porque ele tá fazendo uma piada. Se o pessoal gostar, achar que vai dividir, que vai... Aí eles vão até começar a alimentar isso. Mas por quê? Primeiro, a vida dele é completamente diferente de um cargo executivo. Ficar preso, reunião, isso não é pra ele. Mas isso aí tá gerando notícia e tenho certeza que isso daí vai chegar no Bolsonaro. Eles vão usar isso de alguma forma para falar que agora não é mais Bolsonaro, que não sei o que lá, não sei o que lá, porque eles não esquecem o Bolsonaro. Todo mundo que surge é para substituir, Eu não tô nem falando se você vota, não vota, mas presta atenção. Nas próximas semanas, se ele continuar com essa brincadeira dele de presidência da República, vai sobrar pro Bolsonaro. E eu falo assim, brincadeira, ele pode querer se afiliar a algum partido, não tem problema nenhum, cara. Eu acho que todo mundo tem o direito. Mas eu tô falando que agora, porque falta muito tempo, cara, é 2 anos, não tem necessidade, que nem o Bolsonaro tá inelegível, tá inelegível. Aí o pessoal tá querendo que ele já pega alguém e já fala, não, esse daqui que vai ser no meu lugar. Mas por que vai fazer isso? Pra quê? Se falta tanto tempo, 2 anos, muita coisa vai acontecer ainda. Além dele poder ser elegível, ainda quer dizer, por exemplo, o Tarcísio é governador, ele precisa ser reeleito como governador para todas as obras, os projetos que ele está fazendo agora para o estado de São Paulo, ele poder dar continuação. Ele não precisa já abandonar São Paulo agora. Então calma, o pessoal gosta muito de alimentar briga. Vamos pensar, respirar, toma um cafezinho aí e vamos embora. Moraes nega pedido de prisão domiciliar, mas autoriza exame cardíaco para Chiquinho Brazão. Capital paulista sai do estado de atenção para alagamentos. 9 deputados renunciam ao cargo em Brasília para assumir prefeituras.
Jojo Todinho comemora cancelamento e pede para que haters parem de segui-la. A Jojo Todinho é uma prova disso aí. Enquanto ela não criticava a direita, ficava na rodinha dela da esquerda, todo mundo gostava dela. Aí quando ela falou, peraí, eu vou mudar minha vida. Primeiro foi a parte física dela, agora a parte mental, aí acabou, agora não presta mais, é contra a cor, contra as mulheres. É isso aí. Eu sei, comidas. Primeira frente fria em São Paulo. A Terra tem bastante notícia assim de entretenimento, famosos. Ex-Masterchef. Olha lá, ex-Masterchef preso por estupro, nega a acusação e afirma que a criança mentiu a idade. Você imagina se ele fosse bolsonarista? O que ia estar aqui? Ex-Masterchef, bolsonarista, extremista de direita, estuprador, pedófilo, é isso aí. Agora vai falar do Caetano Veloso pra você ver. Cara, esse caso aqui foi muito engraçado. O Adrilles agora ele foi vereador, né? Ele assumiu ontem como vereador de São Paulo. Aí ele chegou no gabinete dele e não tinha pia, não tinha privada, porque a vereadora que saiu, ela falou que ela tinha comprado do dinheiro dela. Aí pegou, levou tudo embora. Agora hoje ela já estava devolvendo. Falou que ela vai doar pro gabinete. Quer dizer, todo o dinheiro que a pessoa ganha, põe uma pia, uma privada e ainda vai levar embora. Brasil, né? Filmes. Vamos dar uma olhada na Folha. Olha o Estadão. O Estadão tem essa matéria aqui. Safras ruins e dólar alto fazem preço do café disparar. Consumidor já apela para o chafé. Aumento para o consumidor já chega a 33% no ano e previsão é de preços elevados também em 2025. Aqui eles estão falando que a culpa do café está mais caro é porque a safra é ruim. Quer dizer, cafés de qualidade inferior, pouca produção. Mas eu vi, cara, que eu não sei aonde que tá agora. A maioria, acho que 80% do nosso melhor café, a gente exporta tudo. E para nós sobra um café de inferior e um café com misturas. Tanto que tem uns estudos que eles fizeram que aqueles cafés, principalmente quando eles falam assim, café forte, extra forte, não existe café forte, extra forte. O café, ele tem um sabor só. Alguns tipos são um pouco mais intenso. Só que o que eles fazem? Eles torram mais o café para ele ficar com aquele aroma amargo. Então você não percebe que o café é ruim, porque eles vão se equalizando com aquele sabor de torrado e eles misturam, cara, casca, quirela, folha. Nosso café, cara, infelizmente, é muito difícil você tomar um café bom. Vamos ler aqui essa matéria. Queridinhos dos brasileiros, o cafezinho está cada dia mais caro. No supermercado, as marcas mais vendidas de café torrado e moído chegam a custar mais de 50 o quilo. Aqui perto de casa tá 28. O café da Melita tá 27 do Três Corações. Realmente teve uma alta de 33 mesmo por cento. Já tem consumidor trocando seu café preferido por outros mais baratos ou reduzindo a quantidade de pó para fazer o chamado chafé, um café mais fraco. O produto entra na cesta básica e o aumento pode impactar a inflação. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA da USP, especialistas apontam como causas dessa alta a queda na safra brasileira de café árabe, devido às condições climáticas, o aumento na demanda mundial e a alta cotação do dólar em relação ao real. Tá, só para explicar para vocês, o que tem a ver o dólar com o café? Quanto mais alto o café, o produtor,
compensa mais ele vender para fora em dólar, porque ele vai ganhar mais. Aí você fala, nossa, mas não deveria ser assim. Claro, não deveria ser assim. Mas se você olhar o ponto também do produtor, imagina que o ano que vem, sei lá, tem uma safra pior do que desse ano. Então ele vai perder semente, vai perder fertilizante, perde mão de obra. Então eles também pensam em fazer um caixa para isso. Então quando o dólar está alto, a preferência dele é exportar. Aí realmente falta nas prateleiras. Então os mercados pela procura, aquele valor aumenta. Mas você sabe que é engraçado que em 2002, quando o Lula ganhou, eu morava em São Paulo. E eu achava que por ele falar pelos pobres e tudo, cara, de verdade, o que eu imaginava? Eu imaginava que ele ia ser mais nacionalista, sabe? Pensar no nosso país. Mas quando eu vi aqueles negócios de bolsa aqui, bolsa ali, cara, eu fiquei muito decepcionado. Porque assim, ó, você imagina uma região, por exemplo, no Nordeste. Você pega lá, você leva muita terra adubada, compra terra adubada do Uruguai, da Argentina, do Brasil. Aí você leva água, aí você faz, por exemplo, uma plantação de café. Vamos pôr o café. Aí você planta café, você vai ter, em vez de você dar uma cesta básica, em vez de você dar uma Bolsa Família, uma Bolsa Gás, vamos dizer que você contrata bastante gente, tá? Você formaliza então, mesmo pela CLT, registra esses funcionários. Esses funcionários vão trabalhar ali perto da casa deles, vão ter um salário que é muito maior do que uma bolsa, vão ter cargos de níveis diferentes. Então, por exemplo, você vai ter motoristas, então quem não tem habilitação vai atrás de habilitação. Você vai ter, por exemplo, engenheiros, você vai ter inspetores de qualidade de laboratórios. Então você vai ter ali uma gama de mão de obra diferenciada, tanto estimulando os funcionários de baixo a querer melhorar, quanto também atraindo mais investimento e pessoas que, opa, eu quero trabalhar para essa empresa. É do governo? É, aí mais vai lá. As pessoas que moram ali perto, o produto que eles estão plantando vai ser muito mais barato, porque acabou de colher, já está ali. Você não tem frete, você não precisa, sabe, buscar de Minas, de São Paulo, mandar lá para o Nordeste. As pessoas vão ser mais felizes, vão ter mais dinheiro, vão ter fundo de garantia, vão ter férias. Cara, agora você imagina você fazer isso com batata, feijão. Mas eu não sei por que essas coisas não acontecem. Aí assim, por um lado, a gente vê o que eles fazem com a Petrobras, com o Correio, fazem com a Eletrobras. Então a gente imagina assim, bom, a gente não pode ter umas empresas do agro nacionais, porque senão o pessoal vai roubar, vai desviar. Então esse ponto a gente sempre tem um pé atrás. Mas eu acho, cara, que no grosso modo ia ser muito benéfico para a população. Você ia conseguir ter produtos muito mais baratos, pessoas que vão estar trabalhando, gerando realmente valor para o Brasil em produção. Elas vão ter um dinheiro a longo prazo, então elas vão poder fazer financiamento, comprar um carro, comprar coisas parceladas, cartão de crédito, ao invés de ficar dependendo do governo. Não, se o governo melhorar, me dar mais ajuda, eu melhoro. Senão eu vou ficar aqui de boa. Ah, mas uma ajuda para mim tá bom por mês. Cara, mas é assim que você quer viver? Não, mas eu não preciso de muito para viver. Só porque aqui a gente fica em casa, a gente usa a água do rio, a gente não gasta muita energia, mas isso é ruim, cara. A gente precisa ter bastante dinheiro para gastar. Porque senão, se você ficar pensando só em economizar para viver com pouco, daqui a pouco você vai querer ir para uma ilha deserta. Ah, eu nessa ilha deserta não preciso de dinheiro. Eu tenho aqui coco, tenho peixe, acabou. E não é assim. A gente tem que fazer as pessoas quererem mais, produzir mais, evoluir e estudarem. Porque você imagina assim, eu trabalho plantando café, sabe? Não tinha emprego, estou plantando café. Agora, meu filho já vai, opa, peraí, meu pai trabalha, eu vou querer trabalhar. Meu pai planta o café. Não, peraí, eu vou querer um pouquinho melhor. Pai, qual que é o outro tipo de serviço que tem aí? Bom, ó filho, você pode ser o
da parte da logística. Opa, então peraí, o que precisa? Precisa de estudo superior? Vou fazer. Entendeu? Então, para criar-se uma cadeia de evolução e não de pessoas com preguiça de trabalhar, ou mesmo as pessoas não têm o que fazer, ficam com as mãos amarradas e o governo que precisa ajudar não ajuda. Coloca um cabresto nas pessoas, porque para toda eleição, se você não votar em mim, o outro que vai vir aí vai tirar isso daí. Aí você não tem emprego mesmo, só que agora você não tem a bolsa. Entendeu? Porque a questão é essa, não é que vai tirar o dinheiro e a pessoa vai falar assim, agora eu vou mandar currículo ali naquela empresa para mim trabalhar. Não, não tem essa empresa para eles trabalharem. Cara, é complicado. Mas vamos lá. Vamos ver outras matérias. Aqui no site da Folha. Governo quer leiloar 106,42 bilhões em concessões de transporte de 2025. Especialistas afirmam que alta de juros e cenário macroeconômico podem forçar revisão da taxa de retorno dos projetos. Fundo ganha espaço em leilões de rodovias enquanto o governo tenta atrair competidores. Concessões de transporte somam investimento de 71 bilhões em 2 anos de Lula. Cara, o nosso transporte é um caos. A gente tinha que ter, cara, malhas de trem, pelo menos para levar produtos, porque é tanto caminhão que você vê nas Anhanguera, nas BR, e isso daí estraga tudo as rodovias. Quer dizer, você tem o trânsito, tem os acidentes, porque os caminhoneiros precisam fazer às vezes 2, 3 viagens para compensar o trabalho, não dormem, causam os acidentes. Olha, vamos descer mais um pouquinho aí. Após 6 horas em impasse, polícia desiste de prender o presidente sul-coreano. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Dólar abre em leve queda nesta sexta-feira em semana de dados econômicos escassos no radar. Eu não sei, cara, como que eles conseguem em 2024 a gente entrar com o dólar a 4,84 e termina a 6,20, cara. Aí você fala assim, mas por quê? Que diferença faz o dólar? Vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu lembro uma vez uma entrevista, acho que era na campanha de presidente de 2018. Aí o Jair Bolsonaro estava numa entrevista. Aí ele estava falando do Brasil, os caras querendo pressionar ele, caso de economia, né, pra fazer ele passar vergonha, na verdade. Aí ele contou uma história do pai dele. Ele falou assim, meu pai uma vez ia ganhar um monte de porco para poder cuidar, fazer uma criação de porcos. Só que não tinha o que alimentar o porco. Então o que ele fez? Primeiro ele pegou e começou a plantar abóbora. Quando já tinha bastante abóbora, aí ele foi lá pro cara que ia dar o porco para ele, que agora ele poderia pegar o porco para criar, porque antes ele não podia. Aí beleza, falou mais coisa, tudo. Aí no outro dia a matéria do jornal. Solução para a economia do Brasil. Bolsonaro diz que é plantar abóbora. Quer dizer, cara, nada a ver. O que ele estava querendo dizer com isso daí? Que muita coisa no Brasil é caro, é ruim, é difícil, porque a gente depende dos outros países. Então, por exemplo, nós temos uma grande produção de comida no Brasil, tanto na parte de proteína quanto vegetais. Mas nós dependemos do quê? Nós dependemos de fertilizantes. Porque a gente tem a terra, a gente tem a água, a gente tem a mão de obra e a gente não tem o fertilizante. Na verdade a gente tem. Nós temos vários tipos de minerais, até acho que no Amazonas a gente tem uma mina de potássio gigante, mas nós não podemos extrair o potássio lá porque está numa área indígena. E essa área indígena é por causa de ONG, financiada pelos países lá de fora. Então o que eu vejo? O país, por exemplo, vamos pegar, sei lá, o Canadá. Grande parte do Canadá é gelo, congela. Então a agricultura deles é pobre. Então eles dependem de comida. Aí imagina que a gente vem aqui
pega o nosso potássio, transforma em fertilizante, e a gente chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Essa produção inteira aqui eu não vou vender para os outros países, eu vou vender baratinho no mercado, vou pôr aí um contrafilé a R$ 15, vamos vender carne de porco baratinho, em vez da gente exportar, a gente vai segurar a produção tudo interna, pra gente pagar mais barato. Aí o país lá de fora vai falar assim, meu amigo, cadê a comida aqui do nosso país? Ah não, esse mês aqui, esse semestre, eu não vou exportar não, porque eu preciso sustentar o meu país aqui, porque no Brasil a gente tem muita gente que passa fome, que às vezes come uma refeição por dia, e uma refeição ruim ainda, sabe? Arroz, salsicha, pão e mortandela, e olhe lá. Então eu não vou exportar. Aí esse país vai falar assim, então quer dizer que você vai deixar a gente aqui sem comida, ou a gente vai ter que pagar mais caro, então também eu não vou mais vender o fertilizante para você. O que vai acontecer? Sem o fertilizante, a gente não produz. No outro ano, como é que vai crescer soja, crescer milho, vai crescer café, os outros componentes que a gente vai fazer para fazer ração para os bichos comer? Porque galinha, porco, boi precisa comer ração. Você entendeu? Então parece que existe um mecanismo que deixa a gente travado para a gente não ser independente. E isso vem no dólar. E o dólar, o petróleo. Nós temos o pré-sal, nós temos agora lá perto na costa, na costa acho que do pré-sal. E onde entra o dólar nisso aí? Cara, nosso petróleo, a gente compra ele refinado em dólar. Nós temos aí no pré-sal, na margem equatorial, muito petróleo, muito. Mas mesmo se a gente conseguisse, que nem na margem equatorial, extrair ele, onde a gente ia refinar? Porque a gente precisa de uma refinaria. Então a gente manda nosso petróleo bruto para os outros países refinar, e quando a gente compra ele refinado, petróleo, a gente refina para virar diesel, gasolina, o álcool e outros derivados do petróleo, a gente paga em dólar. Por isso que o dólar interfere. Aí você fala assim, mas e daí que a gente pagou em dólar? Bom, o caminhão vai pegar esse diesel mais caro. Esse valor vai no frete. Então você imagina assim, olha só, desde a cadeia completa. Ele pega a semente, o frete da semente até o distribuidor é um preço, do distribuidor até o produtor é outro preço, depois os fertilizantes, os defensivos agrícola, tudo isso daí vai aumentando o preço, vai aumentando o preço, vai aumentando o preço. Depois você pega isso daí, o produto colhido, vai diesel nos tratores, caminhão, depois isso aí vai para uma outra empresa, a empresa beneficia, depois vai para a distribuidora, depois vai para o supermercado, você vai com o seu carro no supermercado comprar. Tudo isso daí você está gastando em dólar, cara. É em dólar que você está gastando. Aí chove pouco, as nossas hidrelétricas não dão conta de gerar energia suficiente para o nosso consumo. Você vai usar o quê? As termoelétricas. Vai termoelétrica em gás, em óleo diesel, cara, em carvão. Então, não adianta, o dólar interfere nas nossas vidas. Tudo, cara. Agora, se nós fôssemos autossuficientes, é a mesma coisa, usando esse exemplo que eu falei do Bolsonaro. Se a gente tivesse, por exemplo, usinas nucleares aqui, o preço da energia numa usina nuclear é muito barato. A gente poderia ter aqui várias siderúrgicas. Então, ao invés de a gente pegar o nosso minério de ferro, mandar para um outro país, um caminhão, um navio de minério de ferro, para depois vir uma canoa de laminados, de barras, lingotes, não adianta, cara. A gente precisava ter uma usina nuclear, a gente teria siderúrgica e a gente pegaria esse minério e transformaria ele em aço aqui mesmo. Olha só o tanto de mão de obra que a gente ia gerar, empregos especializados ou não. A gente ia ficar mais rico, mais independente e os nossos produtos iam ser mais baratos. Por quê? Se você mandou o minério para lá, quando você compra as chapas de aço, você está pagando em dólar. E eu não sei por que eles não querem que o Brasil
seja autossuficiente, cara. Porque a gente tem tudo para ser aí, ó, a segunda ou terceira maior país, cara. Cara, o Brasil tem tudo para ser a segunda ou terceira potência do mundo. É só o pessoal deixar a gente ser independente. Só isso. Eles não precisam ajudar nós em nada, é só não atrapalhar. Mas vamos ver aí mais. Depois de deixar a prisão, Sérgio Cabral amarga a rotina judicial e vê candidatura ainda distante. Política econômica proposta por Trump prejudicará crescimento, dizem economistas em pesquisa. Mentira, porque nos Estados Unidos a economia já está afundada. Está afundada, eu tenho amigo que mora em Massachusetts. Não tem nada a ver isso aqui, cara. Isso aqui é igual a Globo. Na época da pandemia, não, é a ciência, 100% ciência, ciência, ciência. Aí agora para falar de economia, não sei se vocês viram esses dias aqui, levou uma vidente. Aí a vidente tá falando que vai ser um ótimo ano. Cara, os economistas, quem põe dinheiro aqui, tá todo mundo assustado com as coisas na parte financeira que o governo tá fazendo. Mas a vidente falou aí, não sei quem que ela recebeu lá, que não, vai ser tudo bem, vai melhorar, fiquem tranquilos. É isso aí. Essa é a emissora do bem aí. Cara, é incrível. Moraes afirma delegados que a instituição não entender o risco que a democracia ocorreu. Cara, primeiro que não dá pra você confiar nessas notícias. Nada. Nem no Google. Sabe por quê? Eu vi outro dia uma matéria de uma geleira na Groenlândia. E essa matéria estava falando que a geleira de 2012 a 2024 ela aumentou de tamanho, ela não derreteu. Certo? Aí eu fui pesquisar no Google e o Google falou que é mentira, que essa geleira ela realmente está diminuindo de tamanho. Quer ver? Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, geleira Petermann da Groenlândia aumentou de tamanho? O que eles falaram para mim? Não. A geleira Petermann da Groenlândia está derretendo e contribuindo para o aumento do nível do mar. Aí você vai vendo as outras notícias referentes à sua pergunta, tá vendo? Na Terra, o preocupante derretimento dos polos terrestres, grande geleira derrete com maré. Aí a foto que eu tinha visto era essa, tá vendo? Aqui é a foto de satélite de agosto de 2012, certo? E depois a mesma foto em julho de 2024. Então a gente vê que ela aumentou toda essa área perto do, acho que é um rio que tem aqui. A parte superior também aumentou, quer ver? Eu vou fazer um vai e volta, ó. Tá bem mais congelado. Aí eu pensei assim, caramba, por que eles continuam falando para nós que tá derretendo, pela foto não? Aí eu resolvi vir aqui no Google Earth. Coloquei aqui na pesquisar. Coloquei aqui, ó, geleira Petermann na Groenlândia, certo? Aqui, só para você ter uma ideia, eu coloquei a foto do ano de 85, foi a primeira foto. Vou dar um zoom, certo? Porque tá tudo esbranquiçado porque é neve. Aí. Que assim tá bom, certo? Agora eu vou adiantar um pouco. Opa, aí, aqui sim dá pra ver melhor, tirei as nuvens. Então você vê que tem bastante neve bem branco, em alguns lugares de terra está esbranquiçado. Aí você vem adiantando, certo? 94, 2002. E a última foto que tem aqui pelo satélite do Google Earth é de 2020. Só que realmente bastante parte aqui está sem o gelo. E dezembro, que são a data das fotos, é o início do inverno na Groenlândia.
E olhando aqui eu pensei assim, caramba, realmente está descongelando. Porque ó, aqui, ó, tá vendo como tá? Agora eu vou voltar para, por exemplo, 84. Olha só quanta parte branca que ele perde. 2020, 84. 2020, 84. Beleza? Então eu falei, aquelas reportagens dos jornais é verdade, tá derretendo. Só que aí eu comecei a dar um pouco mais de zoom, porque a gente não pode avaliar o clima do mundo pelo um local só. Aí eu dei uma saída no zoom, até aqui assim, por exemplo. Então a gente vê essa imagem, está de 84. Só que olha quanto gelo tem toda a volta dessa geleira e nessas outras ilhas da Groenlândia. Agora eu vou colocar 2020. 84. 2020. 84. 2020. 2012. 97. Ué. 84. 88. 97. 2020. Vocês estão percebendo alguma coisa? Ó, vou pôr de novo. 84. Aqui embaixo, na extremidade, aqui embaixo, você pode ver em 84, você vê mais o marrom, onde tem aqui, ó, o Parque Nacional de Sirmilik. Agora em 2020, essa parte aqui de cima do parque tá com mais neve e essa outra ilha também. Ele descongelou um pouco, na verdade não é que descongelou, ele veio do outono e agora vai começar o inverno. Aí a gente volta para 84 de novo. Ué, em cima daqui da ilha do National Park tem uma outra ilha grandona. Em 84, metade dela estava quase descongelada. Agora a gente vai para 2020. Olha lá, tudo congelado aqui, ó. Você vem subindo aqui, ó, pelo Sirmilik National Park. Então, cara, é difícil você brigar com as imagens do satélite. Pode ser que, por exemplo, aqui, Diego, mas aqui você quer dizer então que está congelando mais do que o normal? Não, vamos dizer que esteja no 0 a 0. Às vezes descongela, às vezes congela. Mas pode ser também que tem algum ponto do mundo que esteja descongelando mais. Porque a gente sabe que qualquer movimentação do Sol, uma explosão solar, modifica totalmente o nosso clima. E realmente, no final de 2023, em novembro, aqui na minha cidade a gente teve 3 dias que deu 41 graus. Só que nesse ano, eu lembro que no mês de abril, a gente já estava com frio. Entendeu? Então o mundo, na verdade o universo, ele tem um equilíbrio de energia. Porque você pega, por exemplo, um desodorante. A energia que você está usando do gás saindo do desodorante, ele vai esfriando a extremidade do frasco. A geladeira esquenta um lado para poder esfriar o outro. O ar-condicionado também. Então quando a gente gera uma energia, por exemplo, para cavar um buraco, a gente está esfriando um outro lado. Então é um equilíbrio de força. A gente não pode confundir uma coisa. Quando a gente fala que o planeta não está aquecendo necessariamente por causa do homem, isso não tem nada a ver com desmatamento. Do homem chegar lá, sair cortando um monte de vegetação, matando um animal, poluindo o rio, isso não tem nada a ver. Isso daí é crime ambiental. O que eu estou falando é o seguinte, que se eu, por exemplo, pegar e queimar um pneu aqui no meu quintal, esse calor que eu gerei vai fazer com que em algum lugar da Groenlândia, por exemplo, derreta o gelo. Não vai. Existe um equilíbrio, porque para quando eu queimo esse pneu, eu estou consumindo oxigênio que vai vir de outro lugar, gerando uma cadeia de outros eventos mais frios, entendeu? Isso sem contar o quê? Eu estou dizendo se a gente tiver 100% com o clima equilibrado, o que não é. Porque o nosso clima ele depende 100% do Sol e do vulcão também, porque o vulcão
Ele está pegando uma temperatura que já está no nosso planeta, no centro, e joga essa temperatura para fora da Terra. O que acontece? Além dele gerar esse calor, ele vai jogar cinzas. As cinzas vai formar uma camada na atmosfera que também vai dificultar a entrada da radiação do Sol. Também vai diminuir. Cara, é um equilíbrio. Vai diminuir a temperatura do Sol que entra, certo? Vai bloquear muitos raios, mas também está jogando calor de dentro da Terra para fora. Só que automaticamente também vai diminuir a temperatura interna. Cara, é um equilíbrio. Mas você fala assim, mas Diego, mas o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, cara, é pra gente não acreditar em tudo que a gente vê de primeira. Olha essa outra matéria. Ursos polares e humanos estão mais próximos no Ártico. Agora, eles estão mais próximos por quê? Porque a gente também está indo mais próximo dos bichos. A gente não pode esquecer isso aí. É a mesma coisa. O pessoal fala assim, aqui perto da minha cidade, teve um lugar também direto, aparece onça, sabe? Aí o pessoal fala, nossa, mas as onças tá vindo pegar nossos cachorros porque elas estão sem comida, por causa do aquecimento. Eu falei, ué, engraçado, aonde você mora não era loteamento de casa, era uma floresta fechada. Eu falei, então é você que foi morar perto dela, ou ela que tá saindo do Amazonas para vir na sua casa? Complicado, né? Mas beleza. Pessoal, era só isso por hoje, tá? Eu tô aqui com o meu canal novo, tô bastante problemas aqui, mas eu tô pedindo um feedback de vocês para me melhorar. E vamos que vamos, beleza? Bom dia para vocês aí, boa sexta-feira. Fiquem com Deus e até o próximo.